A gente volta agora a falar sobre a crise envolvendo a Groenlândia e quem nos ajuda aí a repercutir um pouco das falas de Donald Trump, que agitaram bastante a Suíça nessa quarta-feira e também os mercados, é o ex-secretário de Comércio Exterior e consultor do Uribank, o Velber Barral, que já está aqui comigo. Velber, bem-vindo, meu querido, sempre aqui à nossa programação. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Prazer falar com você. Velber, vamos lá. Primeiro de tudo, não é a primeira vez nesse um ano que a gente vê Donald Trump ameaçar, aumentar o tom das suas ameaças, inclusive de tarifas, e depois voltar atrás. Na tua visão, o que isso revela ainda sobre a estratégia de Donald Trump e mais? Qual que é o recado passado pelo discurso de Donald Trump nessa quarta-feira aos mercados, ao comércio global, pelo menos? Débora, bom, na realidade, algumas ameaças foram colocadas desde o começo do governo Trump relacionadas a temas de geopolítica. Um deles foi a ameaça com relação ao Panamá, por exemplo, e no Panamá eles chegaram a um acordo em que houve uma restrição ao movimento de navios chineses, com maior controle pelos Estados Unidos. Também eles olham da mesma forma como sendo a Groenlândia uma área estratégica que seria necessária para a defesa dos Estados Unidos, principalmente com as mudanças climáticas que estão ocorrendo no Ártico. Em razão disso, o Trump tem ameaçado a basicamente tomar e ocupar a Groenlândia por conta de minerais críticos, por conta de gás, por conta de eventuais petróleos e por conta da questão estratégica. Fundamentalmente, a ameaça dele fez um desastre na semana passada nas bolsas no mundo inteiro. E elevou muito mais ainda o valor do ouro, por conta da instabilidade que pode ser provocada. Com a nova ameaça americana de não aprovar o acordo que eles estão cumprindo com os Estados Unidos e também sancionar os Estados Unidos. Então havia um risco de uma guerra comercial iminente entre Europa e Estados Unidos. No discurso de ontem, ele fez o que que eles chamam de taco, né? Ele voltou atrás, disse que não adotaria nenhuma medida de força, mas que estaria tendo uma estrutura para o futuro acordo sobre a Groenlândia, com a Europa, que os europeus ainda não sabem o que é. Mas essa é a situação atual. Diante dessa situação, desses recuos, né, que, como você muito bem lembrou, o taco, que é o apelido que foi dado a Donald Trump diante disso, porque não é a primeira vez que ele faz isso, o mercado interpreta isso como uma negociação dura, porque a imagem que Donald Trump quer passar é essa, ou uma perda de credibilidade nos Estados Unidos como parceiro comercial confiável? Lembra, o que tem acontecido desde o início do governo Trump é que normalmente ele começa qualquer ação com uma ameaça muito forte. Isso aconteceu com relação ao Brasil, ao México, ao Canadá, à China. No caso da China, ele ameaçou ir a 200% de tarifa. Nessa mesma semana, ele ameaçou colocar 200% sobre a champanhe francesa, depois de um discurso do Macron. Então, ele sempre começa com uma ameaça muito forte. Depois disso, diminui um pouco para tentar obter algum resultado do meio termo, digamos assim. E isso tem sido a estratégia do Trump, que tem funcionado várias vezes. Funcionou, por exemplo, no caso do Panamá. Agora, os europeus estão numa situação mais complexa, porque vários países europeus já não concordavam com o acordo que foi feito com ele em julho, que é o acordo pelo qual a Europa está pagando 15% de tarifa e prometeu abrir o mercado agrícola para os Estados Unidos. Não cumpriu ainda. Esse acordo ainda não passou pelo Parlamento Europeu. Então, já há uma má disposição com relação ao Trump. Há alguns temas da negociação Europa e Estados Unidos que são complexos, principalmente no que se refere ao mercado digital. A Europa tinha uma legislação de regulamentação de mercado digital e de IA em discussão, muito contrária às grandes big techs americanas. Os Estados Unidos ameaçaram com relação a isso, eles suspenderam, mas esse tema está voltando à pauta, talvez para criar um mercado digital separado do mercado norte-americano. Agora, Velber, você já mencionou até um pouco sobre essa questão dos acordos comerciais. A gente tem, no meio de todas essas ameaças, né, e volta atrás de Donald Trump, a Europa buscando traçar novos acordos. Mercosul e União Europeia foi um acordo assinado no último sábado, mas que, ao mesmo tempo, mesmo com toda essa instabilidade gerada com Donald Trump, ainda enfrenta, é um acordo que ainda enfrenta uma clara resistência no Parlamento Europeu. Até que ponto, em que medida você acredita que esse tipo de instabilidade gerada por Trump pode ainda favorecer de alguma forma o acordo Mercosul-União Europeia?
Eu te pergunto isso também lembrando para quem está nos assistindo que a gente tem líderes importantes europeus que são favoráveis e que reconheceram a importância desse acordo, a dimensão dele em suas falas. Ursula von der Leyen foi uma delas. Mas a gente teve a judicialização ontem, entrando no radar agora. Qual que é a tua visão sobre isso? Débora, uma primeira observação é que toda essa instabilidade criada pelo Trump no mundo tem feito vários países, e no caso a Europa também, a buscar novos acordos comerciais, além dos acordos da OMC. Então nós tivemos, a Europa agora está negociando com a Índia, por exemplo, está negociando com o Japão, está atualizando alguns acordos de livre comércio. A Indonésia, que é um país muito fechado, está fechando vários acordos de livre comércio. O próprio Mercosul, além da Europa, fechou um acordo com o EFTA, está negociando agora com o Canadá. Então, há um movimento no mundo de criar novas regras, novas bases jurídicas para relacionamento bilateral que não dependa de uma estrutura multilateral que está sendo ameaçada tanto pela China quanto pelos Estados Unidos. E o Mercosul e a União Europeia conseguiu avançar em parte graças a isso, graças a esse movimento mundial. Entretanto, o Mercosul e a União Europeia ele tem um problema central, ou uma dificuldade central, que é a palavra correta, que é a negociação agrícola. A agricultura europeia ela é protecionista, ela é ineficiente e ela é politicamente relevante, principalmente em países como França, como a Irlanda, por exemplo, ou como a Polônia. São países que têm um voto agrícola relevante e que acabam conseguindo bloquear o avanço. Então, o acordo não acabou. Há uma expectativa de que ele continue sendo ratificado pelos países do Mercosul, até para criar uma pressão sobre a Europa. Do outro lado, deve haver essa consulta à Corte Europeia de Justiça, e depois disso vai ter que passar pelo Parlamento de novo. Então, nesse meio tempo, vai implicar um atraso, mas eu acho que nós tivemos um avanço importante, mas, de novo, a implementação do acordo vai ser lenta, infelizmente, para os dois. Sabe que saiu semana passada um estudo muito interessante de um instituto europeu mostrando quanto que Mercosul e União Europeia estão perdendo diariamente por não terem um acordo em vigor. E isso, claro, é um custo que os dois blocos vão pagar. Bom, conversamos aqui com o Weber Barral, que é ex-secretário de Comércio Exterior e também consultor da Uribank, sempre com a gente aqui trazendo ótimas análises, meu querido. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Bom dia. Até mais.